A economia não se resume apenas a grandes empresas e à bolsa de valores. Sustentar uma família também requer planejamento e organização. E para entender essa economia, eu converso com o autor do livro Kakeibo, Contabilidade Familiar, do Toshiharu Ogawa. Obrigado, Toshiharu, a expressão agradece. É o seguinte, Toshiharu, como foi organizar esse livro Kakeibo? Bom, organizado, não sei se foi organizado, né? Mas a ideia para editar esse livro é justamente para ajudar descontrolados financeiros que eu vejo muito aqui no Brasil. O Kakeibo é de um costume japonês do início do século XX. E o que difere o Kakeibo do planejamento familiar simples? Porque Japão, como vocês conhecem, um país de poucos recursos naturais. Então, desde, vamos dizer assim, crianças, pais e os seus avós ensinam para crianças para fazer não fazer o desperdício. Essa mentalidade, né? E que prolongamento dessa mentalidade é que anotar todos os gastos organizados dentro de um livro. Esse que é o início do Kakeibo. Apenas eu adaptei para o cotidiano brasileiro. Esse aqui é o meu Kakeibo familiar. E qual que é a diferença desse cotidiano brasileiro para o japonês? O que você notou de diferença para o brasileiro? Olha, diferença, quer dizer, ganhar dinheiro e gastar seu dinheiro, acho que não muda nada. Apenas o que muda é hábito, né? Japão, nível familiar, usa muito notas ainda. Não usa muito cartão de crédito, muito pouco cheque, né? Então, o dinheiro que tem no bolso vai anotando. Aqui, sem ter o dinheiro, tem muita oportunidade de gastar. Justamente isso que está levando os brasileiros para descontrole financeiro, meu ver. E o que muda numa vida de uma família que segue essa disciplina do Kakeibo? Bom, em primeiro lugar, fazendo anotações, você fica sabendo realmente quanto ganha e quanto gasta, para quê, o que, porquê, ele fica tudo registrado. Só você voltar depois de gastar, analisar seus gastos. Se não tiver o registro para que gastou, você não tem como fazer essa análise. Por isso, primeiro tem que registrar tudo que gastou. Depois você vê para que eu gastei, o que eu gastei, quando gastei, como gastei, onde gastei. Ele fica analisado aí, né? Então, primeiro, justamente, registrar para poder fazer análise crítica sobre os seus gastos. E para as pessoas que você apresentou o Kakeibo, elas tiveram resultado? Demonstraram resultado? Eu acho que eu não tenho esse, vamos dizer, resultado ainda, né? Mas se realmente fizer anotações, como está escrito aí, realmente diariamente, não deixar, vamos dizer, mesmo pequenos valores, não deixando de anotar, tenho certeza que vai ter. E como uma família normal com muitas obrigações financeiras consegue controlar os gastos dela através do Kakeibo? Então, antes de mais nada, essas muitas que você falou, tem que saber quais são, tem que relacionar. Para onde, quanto. Então, o tamanho da dívida tem que conhecer. Se essa dívida é compatível à sua receita, né, tudo bem. Mas se não for, né, então tem que tomar medidas muito severas, né? Não o titular da família, né, mas tem que pedir a ajuda de todos os membros para justamente comprimir despesas para que tenha, vamos dizer assim, a condição de saldar essas dívidas. Enquanto tem dívidas maiores do que despesa, isso não tem como. E isso aqui, hoje a família está um pouco diferente. A gente vê uma família com mãe solteira, a família também de homossexuais. Isso também serve? O Kakeibo também serve? Ou é só para a família tradicional, que é patriarcal? Não,
Kakebo, né? Fazendo o exemplo da minha vida, quando ainda eu estava no Japão, né? 13, 14, 15 anos, a gente recebia a mesada do pai. Recebeu 500 ienes no início do mês, então o pai queria saber para que gastou. Para isso eu tenho que anotar. Aí começou o hábito. Aí vai passando, começa a ganhar primeiros salários, etc, etc. Quando tem família, né? Então, quando tem família, né? Aí tem que fazer um planejamento familiar de 5, 10, 15 anos, né? Porque o Brasil tem costume de fazer, vamos dizer assim, dívida antes de ganhar, né? Então, se tiver costume de poupar antes, depois gastar, aí justamente modifica muito sua vida, porque aqui faz dívida, depois pensa como pagar isso, né? Algumas vezes não tem nem perspectiva de aumento de ganho, né? Já faz dívida achando que vai ganhar mais ano que vem, um pouquinho mais do que esse ano, etc. Isso não. Então fazer o poupança, 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 depois, né, alguns sonhos, projetos, depois gastar. Então a satisfação fica muito grande, porque você fez seu esforço para juntar, e ainda esse que juntou, você vai satisfazer seu sonho com esse dinheiro, né? Você vai conseguir de uma vez, e sem ter dívida. Aqui não, aqui faz compras qualquer aí, sem ter dinheiro vai, né, achando que tem condição de pagar, né? Então, pum, faz a dívida. Depois, pensa como pagar, né? Isso justamente, acho que o processo deve ser contrário. O brasileiro ele é um pouco disperso em relação a essa contabilidade familiar, ele não pensa muito nisso. Porque isso, né, principalmente a idade de vocês, né, Brasil viveu a época de inflação galopante, né? Dinheiro tem valor quanto antes gastar, porque no dia seguinte o valor dessa moeda diminuía, no outro dia diminuía mais ainda. Então, o que ganhou, gasta hoje, né? Então, isso significa que você não faz poupança nenhuma, porque poupança não vale nada, porque se colocar dinheiro aqui guardado, amanhã esse dinheiro pode não valer nada. Esse período ficou muito comprido no Brasil. Eu acho que quase 30 anos ficou assim. Porque eu, quando cheguei no Brasil, ainda o Brasil fazia poupança. Eu ganhava salário mínimo no Brasil, comecei minha vida ganhando salário mínimo. No entanto, quando vim de São Paulo para Belo Horizonte, eu trouxe dinheiro. Minha vida tinha caderneta de Caixa Econômica Federal, eu consegui trazer algum dinheiro para fazer primeiros vidas aqui em Belo Horizonte, né? No entanto, realmente depois, né, essa economia maluca que o Brasil teve, né, realmente todos os brasileiros esqueceu, né? Quer dizer, inculcou na cabeça que melhor não fazer, vamos dizer, poupança, porque poupança, né, dia seguinte cada vez vale menos. Então, né, quer dizer, agora eu acho que não, esse provento de real, né? Eu acho que o Brasil mudou muito e vale a pena, acho que cada um pensar nisso para realizar no futuro, né, seus sonhos. A única maneira de fazer seus sonhos é através de sua poupança, né? Agora, por que esse livro também tem mais uma explicação? Você vai lá no livraria, né? Inclusive eu passo muito no aeroporto, né? Nossa, tem um monte de livro, mas está ensinando, livro que está ensinando como aplicar o seu dinheiro na bolsa de valores, não sei o que, não sei o que. Então, está ensinando para aqueles que têm dinheiro, como aplicar o seu dinheiro que já tem. Mas aquele que como fazer essa primeiro, vamos dizer, 100 mil reais, não está. Então, primeiro 100 mil reais tem que fazer desse jeito, senão acho que ninguém consegue fazer. Saber quanto ganha, quanto que gasta, como gasta. Então, sabendo bem
analisando bem seu gasto, onde que pode tirar, onde que pode diminuir, onde pode comprimir, aí sim, né? Acho que dá para sobrar. Mas também esse tal de sobrar, também para fazer poupança, é pensamento contrário. Primeiro tem que, vamos dizer assim, poupar, e esse que foi separado, dentro do planejamento de gasto, gastar tudo. Gastar bem. Né? Mas tem que separar primeiro. Não é fazer, vamos dizer assim, gastos, se sobrar, guarda. Não. Aí também sua guarda foi pouco, porque vamos dizer, esse ato de guardar não está fazendo em cima do seu planejamento. Tendo planejamento, eu sei quanto que eu tenho que guardar todo mês. E quando você pode investir também. Investir também. Né? Toda compra de bens duráveis, né, nós temos que entender como se fosse investimento. Porque dia que você fica muito apertado, em princípio, essas coisas que você comprou, tem condição de vender. Entendeu? Gastos, despesas de custeio de sua vida, gastou, foi embora, não tem como. Mas você comprou televisão, você comprou carro, comprou móveis, tal, etc., né? Esse pode encarar, pode classificar como se fosse investimento. Lógico, um ano depois do uso, né, ele perde valor. No entanto, ele tem valor venal, mesmo que você use. Né? Tem condição de vender quando ficar apertado. Então, tem que separar um pouquinho. Gastos, né, de custeio é uma coisa. Gastos para investimento é outra coisa. Né? Então, quer dizer, justamente, quer dizer, você fazer poupança, né, geralmente para fazer o investimento ou satisfazer seus sonhos, viagem, né? Será comprar anel de brilhante para sua querida? Aí acho que até, né? Aí difícil, pode ser até investimento. Se era concordado um dia difícil, vai lá no Caixa Econômica pendurar ou vender, etc. Né? No entanto, agora surge aí, a partir de dado, começa a ter um valor de estimação, aí fica difícil. Então, aí também tem que separar um pouquinho. Né? Então, Gal, vou te interromper agora para a gente chamar o intervalo, tá certo? Pois não. O Expressão vai para um breve intervalo e a gente volta já.